Voltando então, pessoal, que nós falávamos dos princípios da criminalística, e agora então eu vou começar a mostrar para vocês alguns princípios da criminalística que estão consagrados, que estão positivados no ordenamento jurídico, tá? Então, o primeiro princípio que eu quero mostrar para vocês que está positivado, que está inserido em uma legislação é o princípio da imparcialidade ou da busca da verdade, referido lá por Hans Gross no Manual do Juiz. É a Lei 12.030 de 2009, tá, pessoal? Que trata lá da autonomia dos peritos criminais de natureza oficial. Lembram que eu falei para vocês que o perito criminal tem autonomia científica, que ele tem autonomia funcional? Pois essa autonomia decorre de lei, tá, gente? A Lei 12.030 de 2009, que vai estabelecer lá, então, normas gerais para as perícias oficiais de natureza criminal. Olha lá o que diz o artigo 2º. No exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal, é assegurada autonomia técnica, científica e funcional, exigido concurso público com formação acadêmica específica para o provimento de cargo de perito oficial. Pessoal, perito oficial, quem são os peritos oficiais? Então vai dizer lá, né? Peritos oficiais são os peritos criminais, médico-legistas e odontolegistas. Aqui é o artigo 5º. Observado o disposto na legislação específica de cada ente que o perito se encontra vinculado, ente da federação, tá? Cada estado. São peritos de natureza criminal os peritos criminais, os peritos médico-legistas e os peritos odontolegistas, com formação superior específica detalhada em regulamento, de acordo com a necessidade de cada órgão e por área de atuação profissional. Então, pessoal, eu guardei aqui o princípio da imparcialidade para responder uma pergunta que eu já sabia que algum dos senhores iria fazer aqui para nós, né? Ah, mas o papiloscopista, se ele elabora laudo pericial, ele não é um perito? Ele não é considerado um perito? Gente, para responder essa pergunta, eu vou dizer para vocês o seguinte. Ponto de vista moral, o papiloscopista não tem nenhuma dúvida de que sim, ele é um perito. Porque, primeiro, ele produz, ele realiza um exame pericial. Ele tem a necessidade de ter um exame de nível, ter a condição de nível superior para exercer a função. Ele elabora laudo pericial. Moralmente, ele é um perito. Quem produz perícia é perito, tem autonomia e tudo mais. A questão toda é que, juridicamente, o cargo de papiloscopista não é considerado perito. Tanto no nível federal, Lei 12.030 de 2009 não considera os papiloscopistas como peritos, e também a norma interna do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul vai dizer lá que existe uma hierarquia entre peritos criminais, médico-legistas, odontolegistas e químicos forenses, abaixo os papiloscopistas, abaixo os fotógrafos e abaixo os técnicos em perícia, que são servidores de nível médio, certo? Então essa é a hierarquia primária. A hierarquia secundária se dá dentre os cargos através das categorias, das classes. Então os mais antigos precedem os mais novos. E, evidentemente, a hierarquia se dá também transversalmente através das funções gratificadas. Então, aqueles servidores que têm uma função gratificada de direção, chefia e assessoramento vão estar acima daqueles que não a possuem. E dentro dos cargos de direção também vai haver um escalonamento da FG12 em cima da 11, da 10, da 9, da 8 e assim por diante. Tá? Então, respondendo à pergunta de vocês, não, o papiloscopista, para fins da prova de criminalística, não é considerado perito, certo? Falamos aqui, então, da autonomia dos peritos e também vamos falar agora do Código de Processo Penal, artigo 7º, artigo 145, o incidente de falsidade, lá no artigo 149, o incidente de insanidade do acusado e os artigos 158 e seguintes. Todos eles vão trabalhar da corpo de delito, cadeia de custódia e perícias em geral, todos eles vão trazer
disposições legais acerca da autonomia dos peritos, certo? O segundo princípio, que também é tanto de Gross quanto de Lockhart, perdão, que está consagrado na nossa legislação, está positivado no ordenamento jurídico, é o princípio da reconstrução. O que é a reconstrução, gente? O princípio da reconstrução é a possibilidade do delito ser reconstituído, reconstruído, recapitulado através de um exame pericial. Mas espera aí, o professor falou lá na aula passada que a reprodução simulada está consagrada no artigo 7º do Código de Processo Penal. O artigo 7º do Código de Processo Penal não está inserido lá nas obrigações da polícia? Pois é. E esse código foi reformulado em 2019. Ele foi reformado em 2019, perdão, através do pacote anticrime lá do juiz do ministro Sérgio Moro. Se ele foi reformulado, se ele foi reformado e o legislador não trouxe lá a reprodução simulada para o bojo do artigo 158, lá no rol de perícias do artigo 7º, do artigo 158 do Código de Processo Penal, a conclusão que eu chego, pessoal, é que a reprodução simulada pode ser realizada também por agentes policiais, como sempre foi, porque ela está inserida no artigo 7º, mas como exame pericial, ele já é tratado há muito tempo, tanto nos órgãos de polícia técnico-científica, eu mesmo trabalhei durante 2 anos com reprodução simulada, como nos manuais, na literatura, né, nós temos a localística forense dividida em CSI, que é o Crime Scene Investigator, e o CSR, que é o Crime Scene Reconstruction, ou seja, aquele perito que analisa a cena do crime e depois aquele perito que a reconstrói. Então não há nenhuma dúvida, do ponto de vista científico, do ponto de vista da criminalística, de que a reprodução simulada é sim um exame pericial. Agora, se juridicamente ela é considerada um tipo de exame pericial, aí haverá discussões, tá? Artigo 7º, para verificar a possibilidade de haver a infração ter sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá, então vejam aqui, ó, reprodução simulada é um exame facultativo, diferentemente do exame de local de morte violenta, de local suspeito, com mancha de sangue, com arma de fogo, com disparo de arma de fogo. Esse local, ele tem a condição de perícia obrigatória, ele é obrigatório o exame pericial. O artigo 158 lá do Código de Processo Penal vai dizer que quando a infração deixar de vestígios, é imprescindível o exame de corpo de delito, não podendo suprir a confissão. Ou seja, é obrigatório. Já a reprodução simulada, ela é facultativa. Pessoal, lá nas nossas lives, lá nos shorts também no YouTube, eu destaquei para vocês, nossa live lá, o título da live era Princípios e Postulados da Criminalística. Eu falei para os senhores que nós podemos estudar toda a ciência criminalística através de princípios. Então é por isso que eu estou tentando esgotar todos as situações aqui com os senhores, com as senhoras, porque com base nesse edital, nós podemos falar sobre todas as matérias, ainda que de forma transversal, uma vez que não apareça objetivamente no programa de criminalística da prova, do edital, mas porque, como está muito aberto, não há bibliografia designada, nós podemos, pelo princípio da reconstrução, já que o item 3 é princípios da criminalística, o princípio da reconstrução vai lá nos reportar, nos indicar, nos levar ao artigo 7º do Código de Processo Penal para falarmos da reprodução simulada. Então está aqui um dos exames periciais, ele é realizado por peritos criminais, excepcionalmente por peritos médico-legistas, mas na maior parte das vezes vocês vão encontrar aí nas instituições de polícia técnico-científica os peritos criminais realizando reprodução simulada dos fatos. Reprodução simulada dos fatos tem várias nuances, eu acredito que não vai aparecer assim tão aprofundado para os senhores, mas apenas para fins de informação,
é um exame que visa suprir determinadas lacunas que possam haver, que possam existir no bojo da investigação. Muitas vezes no interior, nos interiores, aí, por aí, a perícia criminal pode demorar muito tempo para chegar e às vezes o local é desfeito, então há necessidade de se fazer um novo exame de local, mesmo sem o corpo, mesmo sem os vestígios, mas uma reprodução simulada com algumas testemunhas, com algumas pessoas que têm algumas informações preliminares, com alguns policiais, para tentar verificar a possibilidade de haver a infração ter sido praticada da forma como foi narrada. Então, nós vamos comparar a versão de uma testemunha com a versão da outra, com a versão da vítima, se estiver sobrevivente, obviamente, nos crimes tentados, com a versão do autor e ver se elas batem, se elas têm possibilidade de ter havido da mesma forma, justamente para encontrar incongruências, para encontrar deformidades e também falando lá do aspecto subjetivo. Lembram lá do aspecto subjetivo da perícia? Pois é, aqui na reprodução simulada ela vai aparecer com força, o chamado vestígio psicológico. Ele é um vestígio que realmente não encontra muita objetividade. Tá, pessoal? Então, falando aqui do primeiro princípio que está positivado no ordenamento jurídico. O segundo deles, já passamos aqui, né? Já falamos da autonomia, falamos agora da reconstrução. Desculpem. Gente, vamos passar então para o item 4 agora. O item 4 de vocês. Tipos de prova. Aqui é um conteúdo bem jurídico, tá, gente? Nós estamos no item 4 que nós vamos trabalhar com um conteúdo bem jurídico. Então eu peço um pouco da atenção dos senhores, aqueles que porventura vão ter que dar uma pesquisada, tá? Dar uma olhada aí qual a diferença de um artigo, do caput de um artigo, para o parágrafo, para o inciso, para a linha. Eu peço um pouco da atenção de vocês, nós vamos olhar um pouco a legislação brasileira aqui. E gostaria de convidá-los também, quem tiver alguma dificuldade, vai lá no meu canal no YouTube, lá no Andrei Portinho, Perito Forense. Tem a aula de introdução 1 e 2. Aquela aula é uma aula de introdução ao direito, específica, noções de direito específicas para quem não é da área do direito. Então, quem tiver alguma dificuldade, pode ir lá no meu canal, ficar à vontade, se quiser deixar um like, se inscrever lá, melhor ainda. Mas lá vocês conseguem ter uma base, que eu não posso aqui, até em atenção ao nosso tempo e nosso programa, falar de coisas que não vão aparecer objetivamente no edital, mas o avaliador gosta da linguagem jurídica, porque ela dá uma selecionada, ela dá uma confundida lá no aluno, já que não é um concurso jurídico, e a criminalística bebe desse conhecimento, tá? Então a gente já falou sobre isso. Tá, pessoal? Então o item 4 lá é um item bem jurídico, tá bem? Tipos de prova. Vejam, aqui ele está falando de prova, não de prova pericial. Então, ele está falando de todas as provas, certo? E onde é que está a origem das provas no nosso ordenamento jurídico? Muita gente vai dizer, no Código Penal, no Código de Processo Penal, já que é uma prova de criminalística. Não, pessoal, é lá no Código Civil de 2002, certo? O título 5 lá vai falar da prova. O artigo 212 vai dizer: o fato jurídico pode ser provado mediante confissão, documento, testemunha, presunção e perícia. Então, os fatos jurídicos podem ser provados de diversas formas, e uma delas é a perícia. Então, através de uma perícia, nós podemos provar um fato jurídico. Só para vocês entenderem aqui, pessoal, o direito ele se baseia basicamente em seguinte: tem um mundo real, onde as coisas acontecem, o mundo concreto, e o mundo do direito. Quando um fato atinge algum bem jurídico, ele é inserido dentro do mundo jurídico. Então, se por acaso esse fato for provado, ele vai repercutir no mundo jurídico, ele vai surtir efeitos no mundo jurídico. Esses efeitos, eles podem ser, a ponte para esses efeitos pode ser uma dessas 5 formas de probatórias, e uma delas é a perícia, certo? Vai dizer aqui, aquele que se nega a submeter-se a exame médico não pode recusar sua causa. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz não poderá suprir a prova que se pretende com o exame. Então, alguns detalhes aqui da prova pericial no Código Civil, e a perícia está lá, certo? E o que é perícia, pessoal? O que é perícia, afinal? O artigo 464 lá do Código de Processo Civil, ele vai nos dizer o seguinte:
A prova pericial consiste em um exame, uma vistoria ou uma avaliação. Exame, vistoria ou avaliação. Então, quando nós vamos no local de crime, local de morte violenta, local de morte suspeita, local suspeito, nós estamos realizando um exame pericial. De outra banda, nós podemos realizar vistorias, apenas para dizer o que estamos encontrando, apenas vis et repertum, ver e repetir, ou nós poderemos estar procedendo a uma avaliação. Por exemplo, a avaliação de dano lá no exame pericial de acidente de trânsito. Lá nós poderemos ter que realizar alguma espécie de avaliação dos danos, ou mesmo no delito de dano ao patrimônio público, onde há a necessidade de realizar uma avaliação dos estragos, até para fins administrativos, né, para o órgão público poder realizar lá a reparação do dano através de dispensa de licitação, etc. Então, essas burocracias administrativas podem passar pelo crivo de uma perícia. Então, a perícia é exame, vistoria ou avaliação. Certo? Aí aqui alguns detalhes pertinentes à perícia. Eu sugiro os senhores darem uma lida, mas também não se aterem muito, que isso aqui não aparece para nós, tá, gente? Mas apenas para lembrá-los, então, de que a base legal das provas está no Código Civil e no Código de Processo Civil, especificamente a prova pericial. Certo? No artigo 473 do Código de Processo Civil, nós vamos ter lá requisitos do laudo pericial, tá, pessoal? Nós falamos lá do princípio da documentação. Então, aqui, ó, artigo 473, de uma certa forma, ele também vai consagrar o princípio da documentação, né? Falando lá que o laudo o laudo pericial tem que conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito. Vejam, análise técnica ou científica, ou seja, nem sempre a prova pericial é científica. Isso é uma das coisas que eu também tenho martelado muito, falo desde o início para os senhores aqui. Nós temos uma tese de doutorado lá que eu apresentei para os senhores, de uma universidade europeia, traduzido para o português, onde a professora é categórica. Perícia pode vir da prova técnica, da prova científica até a prova técnica. E vir da prova técnica até a prova pericial. Ou seja, a prova pericial nem sempre é científica. É isso mesmo. E aqui no artigo 473 não há nenhuma dúvida disso que eu estou falando. Número 3, a indicação do método utilizado. Então tem que dizer qual a metodologia, qual o método foi utilizado, esclarecendo, demonstrando ser predominante e aceito pelos especialistas na área de conhecimento a qual se originou. Então, segundo o inciso 3 do artigo 473, o requisito do laudo pericial é indicar o método utilizado. Número 4, apresentar uma resposta conclusiva a todos os quesitos, eventualmente apresentados pelo juiz, pelas partes ou pelo órgão do Ministério Público. Então, no laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação, linguagem simples e com coerência lógica, indicando como são suas conclusões. É vedado ao perito utilizar limites de sua designação, ultrapassar os limites da sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico, mais uma vez aqui, do objeto da perícia. E para o desempenho da sua função, peritos e assistentes técnicos, ó, a diferença aqui, ó, peritos e assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos. Então, aqui o perito diligenciando em nome da busca da verdade. Certo? Muito bem. Então, aqui as características, tipos de prova, nós já estamos ingressando aqui na prova pericial. Vamos entrar aqui na primeira prova delas, que aparece lá no artigo 4... Desculpem, no artigo 202 do Código Civil, a prova confessional. É a confissão, tá, pessoal? Confissão, prova confessional. A confissão no Código de Processo Penal é tratada como meio de prova. Aqui falando especificamente no Código de Processo Penal, já que nós estamos numa prova de criminalística. A confissão no Código de Processo Penal é tratada como meio de prova, mas não tem valor absoluto. Aliás, pessoal, nenhuma prova tem valor absoluto. E aí isso precisa ficar claro para vocês, tá? No Brasil, vigora o princípio da não hierarquização das provas, certo? Ou seja, não existe hierarquia entre as provas. Então, se um sujeito confessa um crime, isso não vai encerrar o caso. É necessário que se façam perícias, é necessário que se cumpram todos os mecanismos legais
ouvir testemunhas, diligências. O caso não está encerrado, porque o juiz precisa julgar o caso com base no todo. Ele não vai julgar o caso com base apenas em uma prova. Isso é um princípio consagrado no Código de Processo Penal, é um princípio probatório no qual o juiz não se vincula a nenhuma prova, tampouco ao laudo pericial. Aliás, isso está consagrado no CPP. Lá os senhores vão encontrar a disposição que revela que o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Certo? Então ele pode, inclusive, julgar contrariamente ao laudo pericial, embora isso seja bastante confrontante no que se refere ao mérito da questão, né? Se nós temos uma conclusão pericial e o juiz julga contrariamente a esta conclusão, notadamente vai caber recurso dessa sentença. Mas o juiz pode julgar assim, porque ele pode estar convencido através de ou uma contraperícia, ou uma outra prova, ou ele ainda pode estar convencido, pode não estar convencido 100% da confiabilidade do método utilizado pelo perito e da obtenção do resultado. Então é uma segurança que o juiz tem de não estar adstrito ao laudo. Porque senão não precisava juiz, né, pessoal? O perito vai lá, faz a perícia e já está dando o veredito, digamos assim. Então, nenhuma prova é soberana. É isso que eu quero dizer, tá? Então, a confissão também não é. Ela está prevista a confissão, no artigo 197 a 200 do CPP e deve ser analisada em conjunto com o restante das provas produzidas no processo. Natureza e valoração da confissão. O artigo 97 do CPP estabelece que a confissão será levada em conta pelo juiz. Ela vai ser levada em conta. O artigo 197 reza isso, mas deve ser confrontada com outros elementos de prova. Isso evita condenações baseadas exclusivamente na palavra do réu, prevenindo abusos e confissões forjadas. Então, lembrem lá do vestígio forjado, pois é, a confissão também pode trabalhar com essa situação ilícita, tá? O artigo 98 reforça que a confissão não pode ser divisível ou cindida arbitrariamente pelo juiz, mas sim avaliada conforme o contexto probatório. Fechou? Então, aqui, modalidades de confissão. A confissão pode ser judicial, feita perante a autoridade judiciária, tem um maior valor probatório, e a extrajudicial, prestada perante a polícia ou fora do processo judicial. Deve ser corroborada com outras provas para ter validade. Essa aqui é aquela prova que pode ser prestada perante o tabelião, né, pessoal? Também existe essa possibilidade. Ela vai ter valor de confissão judicial, embora não seja judicial, né? A gente sabe que o tabelião não é o poder judiciário, mas ele pode conceder estes efeitos para a confissão. Além disso, a confissão pode ser espontânea, quando o réu admite o crime por livre e espontânea vontade, ou qualificada, quando confessa, mas apresenta circunstâncias que afastam a sua culpabilidade. Então, ele confessa, mas ele afasta a sua culpabilidade, ou seja, é um meio de defesa. Então, a confissão pode ser considerada um meio de defesa, um meio de prova. Ela pode ter diversas naturezas. Para nós, interessa aqui a sua natureza probatória, certo? Adiante. Retratação e provas corroborativas. O artigo 200 do CPP permite que o réu se retrate da confissão a qualquer tempo. Isso significa que uma confissão anterior não tem valor absoluto e pode ser desconsiderado se houver indícios de coação, erro ou falsidade. Então, guardem aqui a coação e o erro ou a falsidade, no que se refere à confissão, lá no artigo 200, para entender que é possível que o réu se retrate da confissão a qualquer tempo. Então, ela não tem valor absoluto. Além disso, em crimes que deixam vestígios, lá, o artigo 158 exige exame pericial, evitando condenações apenas com base na confissão, como eu já mencionei para vocês. Pessoal, lembrem lá do artigo 158 do Código de Processo Penal, que ele vai dizer que as infrações que deixam vestígios, quais são as infrações que deixam vestígios? São os crimes materiais, né? Aqueles que admitem tentativa. Os crimes materiais, eles deixam, por natureza, eles deixam vestígios esses que têm o potencial de se tornar evidências. Então, é imprescindível a perícia nesses casos. A perícia é indispensável, salvo alguns raríssimos casos, mas definitivamente não é o caso da confissão. A confissão, ela não é absoluta e ela não dispensa a perícia. Fechou? Então, tá. Na próxima aula aqui a gente continua, então, com a prova testemunhal. Beleza?